Bom, queria falar sobre... Eu fiz um vídeo esses tempos dizendo sobre o que eu acho sobre a Bíblia, que relata sobre a consciência, desde Gênesis e Apocalipse. Eu queria falar hoje sobre a reflexão que eu faço sobre o Apocalipse. Então, o significado da palavra Apocalipse, né, é revelação. Então vamos fazer uma junção desse Apocalipse referente ao que se passou na mente e como é uma consciência, uma transição da consciência neste momento em que ele percebe a junção dessa consciência externa, a influência dessa consciência externa na pessoa que está tendo a fusão da consciência interna, essa parte de Deus que está em nós, essa fusão com a consciência externa. Então, na vida de Jesus, então relatada isso em Apocalipse, vamos fazer uma análise sobre isso. Então, o que acontece? Quando está na trajetória dessa fusão, então o Jesus representando ali tanto o cordeiro como o leão da tribo de Judá, esse caminhar dele de aprendizado, de autoconhecimento que ele vai tendo sobre a vida dele, o que é o lado humano, o que é o lado material, o que é o lado interno, esse lado de Deus. Então esse caminhar dele, quando ele está tendo esse autoconhecimento, houve um conflito ali. Ele até foi no templo, só que lá no templo, o que ele fez? Ele mesmo leu aquele relato ali. Quando ele leu em Isaías, ele mesmo leu e falou: eu sou essa pessoa aqui. Tanto é que daí rejeitaram o que ele fala. Mas ele se identificou com aquele relato do que ele leu lá em Isaías, que era uma representação da vida dele, como é a representação da vida de cada um de nós, esse relato de livro sagrado, Bíblia, e qualquer outro livro sagrado fala do relato humano ali, da vida humana encontrando a consciência interna de Deus. Então aí houve também aquele momento de Jesus ir no templo e ver aquela confusão de venda de pássaros, venda disso, quer dizer, uma troca entre o que era a religião e o dinheiro misturado ali, que ele até chutou algumas bancas, etc. Falou: estão fazendo da casa do meu pai um lado de grana, ele quis dizer mais ou menos isso aí. Então, o que ele quis dizer? Que a casa do pai, não era que o templo é a casa do pai, é falar do sagrado misturado com o lado financeiro, monetário, misturando todas as coisas, o espiritual e o material, e geralmente o material dominando o que deveria ser livre do lado espiritual. Então, esse caminhar dele, aí até chega ao ponto de ser crucificado. Então, esse momento de crucificação de Jesus, esse momento em que ele está sendo crucificado, esse momento de quando ele morre, que rasga-se o véu de cima a baixo, de que ele, daí, depois de 3 dias, ressuscita, mas nesses 3 dias, ele desceu ao inferno, pegou a chave do inferno e etc. Então, simbolizando a morte só desse homem material, relatado isso lá em Apocalipse. Então, o que é uma mente, uma consciência, quando há uma fusão entre a consciência material aqui, a mente racional, e a fusão com o lado espiritual?
Esta é a representação de Jesus que acontece com todo ser humano que procura esse lado de fundir com esse lado espiritual, de entender isso, de se aprofundar nisso. E Apocalipse daí é a revelação disso. Então, quando rompe o véu, só essa visão material, a morte do velho homem, do homem material, aí vem a revelação, aí vem Apocalipse, lá relata essa fusão, esse último andar, esse último conflito entre a mente material e a mente espiritual, entre esse lado de consciência externa, só material, e a consciência interna, esse fundir, já não há mais daí véu. Então há uma revelação, esse Apocalipse mostra a revelação e descreve esse andar que Jesus teve, tanto não só após a morte, mas o caminhar para esse lado. O Apocalipse revela isso através de símbolos, através de tudo ali é simbólico e relatado sobre a vida de um humano que chega a um nível desse de Jesus. Jesus era humano, mas chegou a esse nível espiritual que nós também podemos chegar. Tanto é que ele disse: vocês poderão fazer o que eu faço e além disso, mais do que isso. Então ele teve essa humildade, e não digo nem humildade, é sinceridade mesmo, sinceridade dele dizer: olha, vocês são capazes de fazer isso. Quando relata ali sobre a besta do 666, de 3 números 6 aí, e fala lá em Apocalipse sobre a relação entre alguém político e religioso, fazendo a referência da mente, tudo é interno, não tem nada fora, a revelação do que vai acontecer depois, tudo que está na Bíblia e em Apocalipse e a vida de Jesus o relato do que uma consciência humana passa, ou os degraus que ela passa para chegar nessa fusão do lado espiritual. Então esse 666, quando relata lá na Bíblia, em Apocalipse, está falando o que é contra nós, contra uma pessoa que vai chegando a esse nível de consciência espiritual. Há uma organização mental contra ele, o político e o religioso misturado, que quem condenou Jesus foi as bestas, representadas as bestas aí, aqueles altamente material, que via a religião como algo material de aprisionamento de mente das pessoas, misturado com o lado político também. Então se uniram, só a religião não teria capacidade, mas junto com o lado político conseguiram crucificar Jesus, condenar Jesus. Então se fosse uma condenação só a nível religioso, seria só mental, mas precisaria também daí o lado político para condenar e aprisionar o físico de Jesus também. Então, como Jesus era liberto pelo lado mental, ninguém conseguia aprisionar a mente dele, vamos aprisionar o físico. Aí então precisa da junção entre o lado religioso, que aprisiona a mente, com o lado político, que representa a prisão do físico. Então o 666 é representação disso, aquilo que aconteceu com Jesus. Então quando você percebe a tua mente caminhando para esse lado de fusão espiritual, a tua própria mente começa a te colocar dúvida, assim, mas pera lá, será que essas religiões não tem alguma que está certa? Pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada. Há um medo na religião, você fica um pouco de dúvida sobre isso, a mente tua. Aí você vê o lado político tentando também te dizer que o modelo certo para andar é assim. Então, e ele sempre apoiado por lado da religião. Então damos liberdade para a igreja, mas não dá liberdade individual, algumas coisas que você percebe. Então há um conflito na tua mente do que você vê, do que a tua mente racional enxerga, para esse lado de fusão, quando você está caminhando para a fusão do lado espiritual.
Então, o que, que é Apocalipse? Essa revelação. E como que ele conseguiu realmente fundir isso? Quando é que rompeu o véu? Quando há, simbolicamente, a morte do velho homem, a crucificação na cruz. E por que os 3 dias? Se você olhar lá em Apocalipse, lá está relatando a besta, depois de 3 anos e meio, mas tudo isso é simbólico, representando que os 3 dias que Jesus ficou, o corpo dele aqui morto, aí ressuscitou. Então, nesse intervalo de 3 dias, é o que fez a fusão da mente dele, material e espiritual. Então, ele desceu lá, nada mais era inconsciente para ele. Não tinha mais o nível de nada escondido, tudo revelado. Então, quando há uma fusão dessa mente, uma entrega desse lado racional para o lado espiritual, nada mais fica encoberto. Ao romper do véu na morte, aí desce-se a profundidade do lado interno, dessa consciência interna. Então, aí ele percebe que tudo isso é uma grande ilusão, sólida, real, mas é uma ilusão. Ele percebe. Ele não abole, não arranca fora a matéria, mas sabe que ela é uma ilusão real e sólida. Sólida. Ultrapassa isso pelo fato de quando ele ressuscitou depois, o que ele fazia? Ele aboliu a matéria? Não, ele atravessava as paredes. Ele ia conversar com os apóstolos dele, com os discípulos dele, mas aparecia do nada. Ele já estava ali, comia peixe, atravessava a parede. Então ele ultrapassou esse lado dessa consciência externa, essa barreira. O véu foi rompido entre a matéria e o lado espiritual, entre o visível e o invisível. A revelação de Apocalipse, o que relata em Apocalipse totalmente simbólico, é essa junção que o humano pode alcançar. E Jesus deu exemplo disso. Daí sim ele percebe que a matéria, tudo que é material, é uma ilusão, e a mente racional, a consciência externa, foi feito para conviver aqui. Mas como ultrapassar essa fronteira? Através do espiritual, aquele que é invisível. Então, Apocalipse é a revelação. Então, há primeiro a morte de Cristo na cruz, que rasga-se o véu do tempo, rasga só essa consciência externa, o que separa a consciência externa e a consciência interna. Há um véu. Esse véu que não deixa você enxergar aquilo que é invisível. Não consegue enxergar de onde é que emana a matéria. Você só fica mergulhado na matéria. Então, esse véu entre a consciência externa, que é só material, e a consciência interna espiritual. Há um véu. Mas quando há a morte do velho homem, não é a aniquilação do velho homem. Veja bem que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou de novo com o mesmo corpo, só que integrado ao lado espiritual. Então ele já era algo que atravessava a matéria. Então esse véu é rompido quando há essa fusão daí. Então tinha a mente externa de Cristo e a mente interna. Rasga-se o véu, não aniquila a externa e só fica a interna. Rasga-se o véu e funde-se as duas. Nessa fusão das duas, há a revelação total daquilo que estava escondido, porque tudo que estava escondido está na consciência interna. E tem um véu separando ali. Então o Apocalipse relata o romper desse véu. Então quando rompe esse véu, há a fusão entre o espiritual e o material, não há aniquilação de um. Há a junção desses dois, se transformando em um só, o Pai. O Pai é a junção de tudo. Tudo emana do Pai. Se tudo emana do Pai, não tem nada fora do Pai. Inclusive a matéria é a emanação do Pai. Então, Jesus, quando veio, quando retornou depois da morte dele, nada mais para ele era inconsciente. Nada para ele ficava escondido. Ele tinha a chave, percebeu daí que realmente aquilo que a consciência externa que ele tinha apontava,
que ele percebia que existia, mas não tinha uma prova, uma solidez totalmente ainda, porque daí ele e o Pai somos um. Ele falava isso. Mas no rompimento do véu, na morte dele na cruz, quando rompeu o véu e esses 3 dias representados, por que 3 dias? Representado 3 dias pela tridimensionalidade. Toda a matéria é tridimensional. Há em Gênesis a Arca de Noé, 3 andares, uma janela para perceber que há algo espiritual, uma breve abrir a janela para perceber, boa, aí tem algo que eu ainda não sei, que está a nível de inconsciência, mas existe algo que eu não sei. Então, a Arca de Noé, feito o quê? De quê? De quê? De madeira. Não é assim? Tridimensional. 3 dias. Dizendo que ele ficou 3 dias para ultrapassar esse lado da tridimensionalidade. O morto representa daí o quê? Que o morto ressuscita. Então, quando ele ressuscita integrado à consciência externa e à interna. A representação disso é quando ele ressuscitou e atravessava a parede, comia peixe. Ele agora não precisa mais de peixe, ele comia o peixe. Atravessava a parede, parecia aqui, parecia lá. Já não era mais subordinado ao tempo. A localização para ele já não tinha mais essa relação de tempo, ter que caminhar até lá. Ele parecia lá, parecia aqui. E quanto tempo ele ficou aqui depois disso? 40 dias, não foi? 40 dias? Representando o 4 aí. O 4 representa o quê? A cruz, a matéria. Leste, oeste, norte, sul e assim por diante. Ela é tridimensional, mas também tem esses 4 aí elementos que gera a matéria. Se você observar aí nessas ordens aí eclesiásticas, sempre eles falam do 7. Aí você olha nas arquiteturas antigas, até é muito popular isso nas construções de Estados Unidos, por exemplo, as 4 colunas e o triângulo em cima, representando o 3 do espírito e a 4 da matéria, o espiritual em cima e a matéria embaixo. Estados Unidos tem muita construção assim, Grécia, né? Aquelas colunas representando algumas, representando a sabedoria, assim por diante, mas a sabedoria, ela tem um lado humano. É só olhar lá para Salomão. Salomão, Deus lhe deu uma sabedoria, mas ele se agregou a só ficar na sabedoria humana. Então, por que ele foi derrotado no final da vida? Por que o império dele foi dividido em 12 tribos? Olha o 12 aí, representando os 12 apóstolos de Jesus. Por quê? Porque tinha só sabedoria humana. Aí é uma corrupção disso. E o que levou ele a perder o império dele foi a entrega dele para querer agradar as mulheres. Qual é a representação da mulher? É a criatividade. Eva lá que teve lá a sabedoria humana, foi Eva que comeu e passou para Adão. Então, quando há uma sabedoria só humana, acontece o que aconteceu com Salomão. Passa uma vida de sabedoria e na hora mesmo de ultrapassar isso, é pego no final. Por quê? Porque é só humana. Aí as mulheres, quer dizer, que criou-se nova percepção de matéria representada pela mulher. A criatividade. Por que Jesus não tinha mulher? Por quê? Porque ele não precisava da criatividade humana. Eu não estou fazendo aqui uma separação. Quando eu estou falando isso a nível mental. A nível racional, que a nossa mente é formada pelo lado masculino e feminino. Quando eu falo da mulher, estou relacionado ao feminino, não estou degradando a imagem da mulher, pelo contrário, eu acho que, eu tenho certeza, o humano é a representação tanto do homem e da mulher, e ambos são altamente necessários, e ambos capacitados, e não existe a possibilidade de um querer ser mais que o outro. Os dois se complementam, não tem esse nível de separação. Então, o humano é o homem e a mulher. Para se dar continuidade no humano,
E o humano nada mais é do que a casa do lado espiritual. Então, quando você tem um filho, você precisa do homem e da mulher. E quando você tem um filho, ele é só material? Não, ele é a casa, é o abrigo do lado espiritual. É a mente racional, externa, e a mente interna, colocado ali. Quando você dá origem a isso, por isso que Jesus falou, vocês são deuses, né? Se você tem capacidade de se juntar, um homem e uma mulher, se juntar e ter filho, você não está produzindo só a matéria, não, você está produzindo a casa também do espírito. Então, não há um andar sozinho na matéria. Há um andar junto, o espiritual e o material. A vida em si é o lado espiritual, tanto na material como ultrapassar essa vida material aqui. Então, voltando a Apocalipse, ele relata essa trajetória, essa revelação de quando um ser humano alcança essa fusão do lado espiritual e material, representado ali pela vida de Cristo. Não estou dizendo que Cristo não existiu, existiu, mas é a representação da vida dele a nossa. E esse relato do livro sagrado Bíblia é o relato individual de cada pessoa. Não é para você olhar ali e achar que agora o presidente dos Estados Unidos vai fazer isso, a Bíblia está certa, a revelação. Isso é pessoa que não tem juízo para entender que aquilo ali está falando sobre nós, sobre o lado humano. É individual, é a vida, é a luta que tem o lado humano entre o material e o espiritual. Essa luta relatada ali na Bíblia, desde o começo de Gênesis até a revelação de Apocalipse, é o que se passa na mente, na consciência de um humano quando caminha para esse lado espiritual. É isso que acontece. Essa profundidade explicada ali, com detalhes simbólicos. Aí os dito inteligente pega e faz disso um escarcéu, espalha a desinformação. Agora, o que eu estou dizendo é para observar isso com o que acontece na mente da gente, o que aconteceu na mente de Cristo, tudo aquele relato da Bíblia, desde do Velho Testamento lá, que apontava já que teria um lado, um Cristo. Quando Jesus lê aquele pedaço lá de Isaías, fala, chegou o tempo, eu sou isso aqui. Então, a besta, o que é a besta? Quem que domina a mente da maioria das pessoas é a besta. A besta é a maneira com que as pessoas entendem isso e absorvem isso. Então, se você é um homem, uma mulher altamente material, você é tridimensional, a matéria aqui é tridimensional. Então, você nasceu 3 vezes, a tua altura, a tua largura e o teu comprimento, desse lado tridimensional, todos eles é só material, só visão material. Então você é uma besta. 3 vezes o 6, nasceu só da matéria. É isso. Aí a fusão disso na tua mente, confusão da religião, confusão do lado político. Aí você analisa a religião e analisa aqui o lado governamental. Aí você fala, olha, chega um tempo que os políticos vão fechar a igreja, há um conflito dentro de você, e todo esse conflito está onde? Dentro da tua mente. Não está fora. Está dentro da tua mente interpretando isso que está fora. Então, a besta, ela é a maneira com que você interpreta isso. Se você interpreta isso só material, com essa confusão de religião e política, o que é a política? A política é aquele comportamento de vida que você tem. Que a política diz que é certo, que é errado, e a religião também. Então, no teu comportamento de vida, você vai trabalhar e você vai comprar um carro, vai pagar imposto. Esse é o comportamento ditado pela política. O teu comportamento ético, que você pega daí da religião, eu tenho que ser assim, tem que ser assim, tem que ser. Então, um comportamento ético teu, ditado pela religião, cheio de medo de ir para o inferno e etc., com grandes esperanças de ir para o céu, é ditado o comportamento teu pela religião. E o comportamento teu social e vivência aqui, de pagar imposto, disso e aquilo, de comprar carro, de levar a vida. Então, esses dois, na tua mente, sem esse lado espiritual, então a junção entre a religião e a política na tua mente, ditando quem você é,
torna-se uma besta. Então, a tua mente fica abestiada com isso. Por quê? Porque sempre é um comportamento que muda aqui, muda ali, a política muda aqui, a religião dita alguma coisa aqui. Geralmente a religião vem cheio de revelação dos homens para te confundir a mente. Você é a besta. Você não entende isso. Você não superou essa besta. Jesus superou. As bestas crucificaram o físico dele, mas não a mente dele. E o físico dele não interessava, porque ele nasceu de novo, ele ressuscitou de novo. O difícil é deixar a mente ser aprisionada pela besta. Então quem é a besta? É o lá de fora? Não, a besta é você interpretando errado isso aqui. Nascendo 3 vezes da matéria, tridimensionalidade da matéria, 3 vezes 6. Então nasceu lá no 6º dia, a matéria é toda a visão que você tem da matéria tridimensional, 3 vezes só material. E a junção do que dita a religião e que dita a política, a sociedade, as organizações sociais, a política, o dia a dia e a religião na tua mente. Então, quem condenou Jesus? Político e governo. Isso tudo é mental. Então, não há uma besta fora, há uma besta dentro. Se você não entender isso, você não rompe o véu. Você tem que morrer essa visão que você entende disso, simbolizado pela morte de Jesus. Então, morreu essa visão só material disso, há o rompimento daí entre a consciência externa e a consciência interna, rompe-se o véu, há essa junção representada, aí a revelação do que realmente é. Aí tem resposta daquelas perguntas. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Aí precisa o quê? Precisa dessa junção, essa revelação. Precisa alguém te revelar isso. E quem é esse alguém que vai te revelar isso simbolizado no Apocalipse? É o lado interno. Mas tem que romper o véu, simbolizado lá quando Cristo morreu. Rompe-se o véu. O velho homem, a maneira de enxergar é rompida. Aí enxerga o invisível. Aí já não há mais tempo do teu nascimento aqui na Terra. Aí você sabe que se foi um corpo material aqui, mas você sempre existiu, você sempre vai existir e assim por diante. E na casa do meu pai há muitas moradas, não há um lugar fixo. Jesus não disse só existe um céu e só um inferno. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão unificada, você criará novos mundos, novas maneiras de enxergar, não fica aprisionado. Nesse mundo, você deixa de ser a besta que te aprisiona. Então, o Apocalipse é esse relato de uma mente, a fusão de uma mente unificada, uma consciência externa e a interna sem o véu, integrada, enxerga totalmente diferente. Então não há uma besta fora, há uma besta dentro da gente. Temos que analisar isso. Quem é a besta é a nossa compreensão que faz de nós besta fera sobre isso. É entender sobre isso, revelação. É algo revelado. Lá vem os detalhes de que toda aquela história lá simbolizada em Apocalipse, é o relato. É o relato de como é que chega uma consciência quando funde-se a visão material com a visão espiritual. Apocalipse é esta revelação da mente de Cristo que é simbolizado por nós. Nós somos também igualzinho a Cristo. Qual é a diferença de Cristo e nós? É que ele ultrapassou essa fronteira toda e disse que nós poderíamos ser igual a ele ou mais do que ele. Aí fica nós aqui, feito uma besta, tentando pedir com que ele interceda para nós, sendo que nós já temos aqui o reino dentro de nós. Só abrir o olho e entender isso. Começar levemente, puxar para esse lado.
trazer um pouco desse lado impossível para o possível. O que é impossível? Quando Jesus fala para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. É impossível para essa mente, essa consciência racional aqui, porque ela é criatura. Mas quando ela é unificada com essa consciência interna, ela passa a ser o Criador também. Aquilo que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Então quando ele fala eu e o Pai somos um, quem é o Criador? É o Pai. Mas se ele e o Pai é um, ambos são Criador. Então, Apocalipse é a revelação de uma consciência. Então, início da consciência. Lá em Gênesis. Toda a trajetória. Tem muitas pessoas que atravessam a vida, vivem 100 anos. E se você pegar a história de vida dela, você pode colocar num trechinho da Bíblia só alguém lá que passou lá e não deu nem certo ainda. Porque nas histórias da Bíblia tem vários. Aqueles que dão certo, aqueles que faz certo e aqueles que faz errado. Então você pega a vida de uma pessoa que viveu 100 anos e coloca lá num trechinho daquele que viveu muito e fez errado. Agora tem aqueles que conseguem ultrapassar a fronteira da Bíblia inteira. Pega lá em Gênesis, ele nasceu, atravessou a vida, aprendendo tudo isso, esse lado simbólico, chega até a Cristo, rompe-se, rasga o véu, morre-se a velha visão, vai para a revelação do Apocalipse, revelando a ele o que ele era, o que ele vai ser e o que ele pode ser. Esse sim alcança o reino do céu, o reino do céu que está dentro dele, é que tudo que ele quer está dentro do reino, esse alcança. Mas a maioria das pessoas atravessam a vida numa historinha da Bíblia que deu errado. Tem várias historinhas lá que a pessoa deu errado na vida. E tem aquelas que superam. Mas a consciência ampla é esse lado aí. Velho Testamento, consciência externa, e Novo Testamento, consciência interna e a revelação de tudo. Então quem é a besta? É a maneira com que você enxerga e deixa ser conduzido só por esse lado material, dizendo a religião te dita para você o teu comportamento ético, a tua maneira de pensar, o teu lado de ser pessoa que você pensa que é de Deus, domina a tua mente. A religião e o teu comportamento social é dominado pela política. Você não tem uma infraestrutura própria tua. Você não tem Cristo dentro de você. Você não anda movido e guiado por esse reino teu. Você é guiado pelo reino de fora. E qual é o reino de fora? É a religião e a política que dita para você todo o teu comportamento. Então quem é a besta? Não só aqueles que te ditam, mas aquele que aceita isso que foi dito. Então, revelação de Apocalipse é a superação de tudo isso. Não é aniquilar a matéria, mas se unir a consciência externa e a consciência interna numa coisa só. Eu e o Pai somos um. Rompimento do véu, na morte da velha visão. E agora a revelação daquilo que está escondido vem para a mente. Bíblia inteira é dizendo quem você é e aonde você está. É só analisar isso. Um abraço. Até a próxima.